Olá pessoal, bem-vindo às nossas videoaulas. Estamos aqui com a parte de desenho técnico, ou equivalente também pode-se dizer, ao desenho geométrico, tá? Nós temos aqui duas circunferências, a primeira de centro C1 e raio R1, e outra circunferência maior aqui de centro C2 e raio R2. Então, o exercício pede o seguinte: traçar tangentes internas comuns a duas circunferências dadas, tá? Nós já fizemos uma videoaula onde foi pedido para traçar duas tangentes externas. Então, eram duas tangentes que se traçavam aqui externamente, aqui, ó. Uma assim, certo? E a outra lá externamente, passando por os dois pontos de tangência. Que o objetivo era encontrar os dois pontos de tangência. Aqui nós vamos ter que também encontrar dois pontos de tangência, de tal maneira que a gente venha ter uma tangente aqui, ó, passando parte internamente a essa outra aqui, ó, certo? Em algum lugar aqui, um ponto aqui ou um ponto ali. E também traçar outra tangente interna aqui, ó, que nós vamos pegar aqui, ó, a partir da circunferência de raio R2, tá? Tomar a medida do raio R1 aqui, ó, do raio R1, certo? Aqui assim, ó, medida. E vamos acrescentar aqui, ó, na medida R2, tá certo? Então, olha só, aqui eu tenho um traçozinho aqui, né? Então, essa medida aqui é o R1, tá certo? Então, com centro em C2 e raio R1 mais R2, nós estamos traçando essa outra circunferência aqui, ó, certo? Então, o que nós temos aí, ó? Olha só, nós temos agora aqui uma circunferência aqui fora da circunferência de raio R2, que o raio dela é o que? R1 mais R2. Então vamos marcar esse raio aqui, ó, para a gente não perder de vista, tá certo? Então aqui para nós é R1 mais R2, ou R2 mais R1. Outro passo que nós vamos fazer agora, gente, é achar o ponto médio dos segmentos C1 e C2, tá certo? Dos dois centros. Então, com centro em C1 e abertura maior do que a metade de C1 e C2, C2 está aqui, tá certo? Nós vamos traçar dois arcos aqui, ó, tá? Dois arcos. Legal? No encontro desses dois arcos, tá? Nós vamos traçar mediatriz. Na verdade, a preocupação não é a mediatriz, tá certo? Nossa preocupação não é a mediatriz, e sim achar o ponto médio. Então, nós vamos pegar esse pontinho aqui, ó, e esse outro ponto que tá ali, ó, e unir, tá? Vamos fazer tracejado assim, ó, e dar prioridade na parte aqui que tá passando pela metade do segmento C1 C2. Então, aqui para nós, olha só, então aqui para nós, esse pontinho aqui, ó, que tá na metade do segmento C2 até C1, nós vamos chamar de centro O. Com centro no ponto O, tá certo? E a abertura OC1 ou OC2, que é a mesma coisa, tá certo? Então, nós vamos traçar uma circunferência aqui, ó, tá certo? Assim, ó, tá? Assim, ó, legal? Essa circunferência aí, ó, tá? Essa circunferência para nós vamos dar o nome para ela de alfa, tá certo? Alfa. Então, aonde a circunferência de centro O e raio OC1, OC2, esse pontinho aqui, ó, nós vamos chamar de M1, e esse pontinho aqui da intersecção da circunferência de raio R1 mais R2 com alfa, nós vamos chamar de M2, tá certo? Então, temos M2 e M1. Nós vamos unir o C2 com o M1. Vamos unir C2 com o M1 aqui. Vamos unir aqui, ó, o C1 com o M1 lá, ó. Então, C1 com o M1. Nós temos que justificar que esse ângulo que está aqui, ó, é 90 graus, tá certo? Porque essa reta que está passando aqui, tá certo? Ela é tangente à circunferência de centro C2 e raio R1 mais R2, tá certo? Mas por que aqui é 90 graus? Ó, nós temos um triângulo aqui, C1, um triângulo aqui para nós, C1, C2
e M1, tá certo? Tá? Ele tá inscrito, né? Inscrito em alfa, né? Inscrito em alfa, tá certo? E nós temos esse ângulo aqui, ó, M1, vamos colocar assim, com um chapeuzinho em cima, dizer que é ângulo. Esse ângulo M1 aqui, por que é 90 graus? Porque ele é igual a 1/2 de 180 graus, tá certo? E 180 graus para nós aqui é um ângulo central, ângulo central, tá certo? Então, qualquer ângulo que seja escrito, então M1 para nós é ângulo inscrito. Então, portanto, é provado, né, que o ângulo escrito é sempre a metade do ângulo central aqui para nós, ó. 180 graus aqui, ó. 180 graus aqui, certo? Então, 90 é a metade, 90 que é o ângulo escrito na circunferência alfa, certo? Tá? Ele é a metade do ângulo central que é 180, tá legal? Então está justificado. Então nós podemos dizer, ó, que se eu prolongar aqui assim, ó, se eu prolongar aqui um pouquinho mais aqui, ó, se eu prolongar aqui mais aqui assim, eu posso dizer que isso aqui é uma reta tangente, ó. Isso aqui é uma reta tangente, ó. Mas não é a reta tangente que está sendo pedida, tá certo? Essa aqui é uma reta tangente que nós estamos mostrando que ela é perpendicular ao quê? Ao raio aqui, ó. Aqui nós temos um baita de um raio, C2 até M1, tá certo? Que é a mesma coisa que R1 mais R2, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos paralelo a C2M1 aqui, ó, aqui, paralelo, aqui, ó, certo? Paralelo, mais paralelo possível, tá certo? Aqui, ó. Nós vamos vir aqui na circunferência de raio R1, tá certo? Aqui, ó, aqui, ó, e nós vamos traçar esse raiozinho aqui, ó, para nós. Então, o que nós temos agora? Nós estamos prestes a mostrar agora que se eu traçar agora, vamos pegar uma cor diferente aqui, ó. Se eu traçar agora uma reta que seja paralela, esse ponto aqui para nós aqui, ó, é o ponto importante. Aqui nós temos o P1 aqui, ó. Vamos colocar aqui P1 linha, para ter conexão com P1. Então nós vamos unir agora aqui com uma caneta colorida, porque nós já vamos ter uma tangente interna. Unindo P1 a P1 linha, aqui, ó, tá certo? Nós já vamos ter uma tangente que é interna. Aqui, ó, tá certo? Então aqui nós temos a tangente T1, tá certo? Que é internamente as duas circunferências. Então esse ponto aqui é um ponto de tangência, por quê? Porque essa linha amarela aqui é perpendicular ao raio. Porque ali é perpendicular, aqui é perpendicular também. Então aqui é perpendicular porque isso aqui é uma paralela. T1 é uma paralela da reta T. É uma paralela do segmento C1M1. Certo? Então, do mesmo jeito que nós fizemos ali, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos traçar aqui embaixo aqui, ó, tá certo? Aqui, ó, para fazer análogo o processo, tá certo? Então nós vamos unir agora C2 a M2, aqui, ó. Nós vamos unir C2 a M2, tá certo? Tá? E por justificativa, nós vamos ter agora aqui, ó. Nós vamos ter agora aqui nós vamos ter de novo o triângulo aqui que é 90 graus, igual aquele 90 graus que está ali, tá certo? Então tudo nós fizemos lá, nós fizemos por lá de cá. Então agora basta o quê? Basta para nós agora aqui traçar uma paralela a M2C2 passando por C1 aqui, ó. Vamos destacar com um nanquim aqui. Aqui novamente nós temos um raio aqui, né? Que é o raio R1.
Então, portanto, agora para nós, aqui vai ser que isso aqui vai ser agora, ali foi P1, aqui nós vamos colocar Q1, certo? Q1, 1, e aqui Q1 linha, tá certo? Então, o que falta para nós agora? Traçar outra tangente interna, né? Unir Q1 linha com Q1, tá certo? Tá legal? Então agora nós temos aqui de novo, olha aqui. Como aqui é T1, a primeira tangente interna, tá certo? Vamos marcar para o lado de cá. Aqui nós vamos ter T2, tá? Então, as duas tangentes internas, aqui é T1 e T2, tá certo? Justificado o método, né? Que tanto aqui é 90 graus como aqui é 90 graus. Por quê? Novamente, porque esse ângulo aqui, inscrito nessa circunferência alfa, é metade do ângulo central, que é 180.